Bom, pessoal, hoje chegou o dia de você conhecer um pouco mais a respeito desse equipamento, tá? Então a gente vai fazer hoje todos os testes, tá? A cronografagem, né? O teste de agrupamento, teste de autonomia, enfim, todos os testes que você precisa saber, né? Para você conhecer mais esse equipamento e quais as configurações dele, certo? Mas antes disso, eu vou falar para vocês aqui a respeito de alguns detalhes, né? E como que a gente chegou nesse equipamento, tá? Bom, pessoal, essa carabina ela tem aqui, né, como você pode observar, um sobrecano, né, e o supressor já na ponta, tá? Ela tem um cano de 12 polegadas, 300 milímetros de comprimento com choque, certo? Esse cano foi desenvolvido especificamente para esse equipamento, ou seja, ele tem um passo de raio um pouco mais curto, tá? Ou seja, pelo fato do cano ser curto, o chumbo ele tem que desenvolver, né? Ele tem que girar no próprio centro dele, pelo menos ele tem que dar uma volta, né? E meia aproximadamente para que seja um cano preciso, ou seja, não é um cano genérico, né? Então, um cano para uma carabina, né? Que tem que desenvolver uma velocidade mais alta, ele pede um passo de raiamento diferente. Um cano, né, de uma carabina onde você se propõe a uma velocidade um pouco mais baixa, você tem que alterar o passo do raiamento. Então a gente foi testando vários canos, vários passos de raia, até chegar, né, num ponto onde ela ficou assim perfeita, tá? Isso vocês vão poder conferir depois nos testes que a gente vai apresentar aqui, tá? Bom, ela tem um cano de 190 cc, ou seja, aliás, desculpa, ela tem um cilindro de 190 cc com pressão de trabalho de 3.000 psi, tá? E vocês não acreditam, né, na autonomia que esse cilindro ele propõe, né, para essa carabina, que essa foi uma, né, além de todas as características, né, que os atiradores, né, com quem a gente conversou, com os lojistas que a gente conversou a respeito de como seria um equipamento com um apelo esportivo, teria que ser um equipamento que tivesse uma boa autonomia, que tivesse precisão, né, que já viesse pronto para ser usado. Por que isso? Porque boa parte dos atiradores não tem tempo, apesar de gostar, né, de, 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 de fazer um upgrade no seu equipamento, eles não têm tempo para isso. Ou seja, né, durante toda a semana ali, a rotina de trabalho, família, escola, né, e nos finais de semana que ele pode pegar o seu equipamento e ir para o clube de tiro, né, ou ir para a sua propriedade rural atirar, ele simplesmente quer pegar o seu equipamento da caixa e ser feliz, certo? Então foi pensando nessa categoria de atiradores que a gente desenvolveu esse equipamento, certo? Bom, pessoal, aqui o que que acontece? Ela tem, né, como vocês podem observar, esse suporte, né, que simula um pente, né? Ele tem, aqui foi tudo foi pensado em otimização, ou seja, o equipamento a princípio, né, seria só uma forma, né, um suporte, né, para que você pudesse segurar o equipamento, entendeu? E aí a gente pensou, né, em tornar isso útil, ou seja, então aqui ficou um suporte para os magazines, tá? Bom, essa anilha aqui na frente, ela já tem os trilhos, né? Então aqui em cima você tem trilho, aqui embaixo você tem trilho. Então se você quiser colocar algum acessório, você já tem já essa alternativa para esse equipamento, né? Como você está vendo aqui, já tem um bipé instalado aqui, certo? Bom, aqui na parte superior dela, ela tem o trilho de 11 e o trilho de 22 milímetros, né? O que permite também uma variedade de acessórios que você pode usar. Aqui nesse caso ela está com uma luneta instalada, né? No trilho de 11 milímetros. Bom, pessoal, aqui ela usa, né, uma coronha padrão, né? A coronha padrão que a gente usa, e porém ela pode ser substituída, ou seja, você, né, só desrosqueia aqui. Se você quiser colocar uma coroa importada, você pode instalar também. E é isso aí, pessoal. A gente vai gravar vários vídeos ainda a respeito desse equipamento e conforme forem surgindo as dúvidas, né, a gente vai estar esclarecendo para o pessoal. Então, assim, chega de conversa e vamos para os testes.
E como que é de costume, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui é a leitura dela para a gente entender qual faixa de velocidade e energia que essa carabina está trabalhando. Bom, o chumbo que a gente vai utilizar é esse daqui, tá? Então ele tem aqui um peso de 14,5 grains ou 0,94 gramas, portanto é um chumbo de menos de 1 grama, certo? Bom, pessoal, tá aqui, os magazines já estão municiados, tá? Vou tirar um magazine daqui. O magazine monoshot, certo? Bom, depois eu vou explicar para vocês por que desse magazine aqui, né? E qual a função dele, certo? Bom, vamos lá, pessoal. Tá aqui, ó. São 10 munições. Bom, pessoal, uma questão muito importante aqui é o seguinte: é entender qual a velocidade e qual é a variação de um disparo para outro, né? Tão importante quanto saber a velocidade do equipamento é saber, né, a constância da válvula, certo? Essa carabina ela não tem válvula reguladora, mas isso exige muito mais do equipamento, porque a válvula dela ela precisa ser muito bem equilibrada para que você possa efetuar os disparos, todos eles na mesma faixa de velocidade, porque quando você instala uma reguladora de pressão na carabina é justamente para você aferir mais precisão no equipamento. Porém, se ela já tem uma válvula bem equilibrada e bem balanceada, essa questão da válvula ela fica meio assim, vale a pena ou não vale a pena, entendeu? Bom, vamos lá. Isso aí, pessoal, 10 disparos, tá? Aqui, magazine seco. Bom, eu esqueci de mostrar aqui antes, mas assim, a carabina ela estava com 20 MPa de pressão, né? E foram dados 10 disparos, a pressão caiu para 18 MPa aproximadamente, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou recarregar o cilindro, vou montar os alvos ali, posicionar a carabina, para a gente fazer o teste de grupo dela e entender qual é a autonomia desse equipamento, tá? A gente já volta aí. Bom, pessoal, os alvos estão aqui, tá? E aqui a gente tem, né, dois packzinhos de barra de sabão. Essa carabina, pela velocidade de chumbo que ela está usando, ela está aí na faixa dos seus 30 joules de energia, tá? Então aqui a gente vai entender o que 30 joules de energia, qual a penetração, né, de um chumbo a 25 metros de distância com 30 joules de energia, certo, pessoal? Então tá aqui, ó, dois packzinhos de sabão. E eu vou dizer para vocês depois por que foi colocado dois aqui, tá? Bom, vamos lá. A carabina está ali a 25 metros de distância. Bom, pessoal, o chumbo que a gente vai usar para esse teste é esse mesmo aqui, ó. Mesmo que foi usado para fazer o teste de leitura dela, tá? E aqui nós temos 4 magazines que já estão municiados, tá vendo? Que totaliza, né, 40 disparos. Então vamos entender, né, se um cilindro desse daqui, né, nos dá uma autonomia de 40 disparos. Vamos lá. Tá aqui a pressão do cilindro em 20 MPa.
Repare. Vinte disparos. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. 20 disparos, essa carabina ela ficou com 15 MPa de pressão. Certo? Eu vou colocar aqui o magazine mono, tá vendo? E vou usar esse chumbo de penetração. É esse daqui, ó. Na verdade, isso não é um chumbo, né? Mas enfim. Porque eu já dei 2 disparos na barra de sabão, né? Com essa munição aqui, ou seja, com esse chumbo, tá? Agora eu vou atirar com esse daqui. Tá? Então por que tem que usar aqui o magazine mono? Porque esse chumbo, ele é meio grande, tá, pessoal? Apesar de ele ser mais leve, né? Aqui ele marca 0,9 gramas, ou seja, pesa menos de 1 grama também, mas ele não cabe aqui no magazine, ele fica meio alto, tá? Mas vamos ver ali. Ele muda já o ponto de mira dele. Trinta disparos. E é isso aí, pessoal. Então foram usados 30 disparos, né, desse chumbo convencional. E aqui aproximadamente uns 10 tiros que eu demorei para acertar o sabão ali, porque o chumbo é diferente, ele muda completamente aqui o ponto de disparo, tá? Então dos 20 MPa ela caiu aqui para 5 MPa, tá?
Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais esse magazine aqui e vamos ir até secar o negócio. É isso aí. Agora zerou o cilindro, tá? Então aqui foram aproximadamente 10, 20, 30, mais 2 aqui e mais uns 10 que foi dado aqui. Portanto, a gente tem uma autonomia nesse cilindro aqui de 40 disparos, tá? O recomendado é uns 35 para você não deixar, né, a pressão do cilindro ficar muito baixa, porque para você abastecer com o cilindro zerado, principalmente se você estiver usando uma bomba manual, já é um processo complicado. Então, assim, sempre fique na carga mínima do cilindro, que fica ali em torno dos 5 MPa. Vamos ver como é que ficou os alvos lá, pessoal? Então tá aqui, pessoal, a maioria dos disparos, né, se concentraram aqui, tá? Então aqui a gente tem aproximadamente aqui, ó, né, dentro desse raio que você está vendo aqui, 40 tiros, né, uns 35 disparos tem aqui. Bom, vamos ver como é que ficou aqui as barras de sabão. Aqui foram 2 disparos efetuados com o chumbo convencional, tá? Então aqui ele, né, atravessou a primeira barra. Atravessou a segunda. Atravessou a terceira. E passou aqui a quarta. Tá aqui o chumbo. Bom, aqui, pessoal, deu trabalho para acertar esse sabão aqui, mas vamos lá. Esse é o chumbo de penetração. Vamos ver o que ele faz. Aqui a capinha dele que ficou. Atravessou a primeira. Tá? Atravessou a segunda. E aqui na quarta barra. Não, parou na terceira barra aqui. Funciona assim. Tá vendo? Bom, pessoal, o chumbo convencional atravessou 4 barras de sabão. E esse chumbo, que é o chumbo que deveria ser o chumbo de penetração, eu acredito que pelo fato dele ser um chumbo mais velho, mais leve, né, a curta distância talvez ele seja mais efetivo, tá? Mas a uma distância de 25 metros, né, ele se mostrou aqui, vamos dizer assim, inferior em termos de penetração em relação ao chumbo tradicional. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá vendo aqui, ó, um agrupamento muito bom, tá? Para uma carabina com cano de 12 polegadas, tá vendo aqui? Né? 1 polegada. Os tiros se concentraram bem aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Fiquem ligados no nosso canal para ver mais novidades em relação a esse equipamento. Ele ainda não está disponível, né? Porque ainda tem alguns pequenos detalhes que a gente precisa ajustar nele, mas ele já está quase no ponto de perfeição.
Bom, pessoal, esse teste aqui é para aquele atirador que gosta de ir para o mato para colher umas frutas da árvore, tá? Então tá aqui, ó, nós temos umas latinhas de cerveja, tá? Elas estão cheias de água, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 latinhas. Deu trabalho para fazer essas latinhas para fazer esse teste, mas vamos lá. Bom, então tá aqui, né? São 6 latinhas de cerveja e a carabina tá lá a uma distância aproximadamente de 45 metros, tá? O banquinho aqui é um local, né, onde habitualmente a gente costuma efetuar os disparos ali, que está uma distância média de 25 metros. Vamos a uma distância de 45 metros e vamos ver o que a gente faz com essas latinhas aqui. Bom, vamos lá, pessoal. O chumbo que a gente vai usar, né, é o mesmo, né, que foi usado para fazer a leitura da carabina. Pressão do cilindro aqui em 20 MPa. E vamos lá. Mais uma volta. Escapou. Imagina. Pessoal, 45 metros, hein? Essa. Uma. Duas. Misericórdia. Pessoal, tem uma garrafa dessa também que tá cheia de água, tá? Eu consigo pegar ela aqui, porque ela tá bem entre o gás ali. É isso aí, pessoal. 6 latinhas a garrafa PET. Bom, aqui foi dado um pouco mais de 10 disparos, né? Então de 20 MPa, a gente caiu aqui para 15 MPa. Vamos ver como é que ficou lá? Olha as latinhas, pessoal. Provavelmente aqui entrou e aqui saiu, né? E a PET que estava aqui no fundo. Bom, pessoal, o tiro pegou aqui, ó. Eu acho que passou, porque o fumo não está aqui dentro. Deixa eu ver. Teve outro tiro aqui embaixo, tá vendo? E atravessou ela, a PET, cheia de água, né? Deixa eu ver se tá aqui o chumbo. Passou os 2 tiros. Bom, pessoal, é isso aí. Obrigado por ter assistido esse vídeo.